Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para dar início à série História da Salvação, como a salvação acontece na história da humanidade e como Deus ele provê para as pessoas, para os indivíduos que colocam a fé em Jesus, salvação. E iremos aprender como o objetivo dessa série de mensagens é nos dar uma base também para evangelizar. Uma coisa que muitos vão dizer, eu sou tímido, eu não sei como falar, Tiago, eu tenho dificuldade de me expressar. E com essa série de estudos, eu tenho um propósito, irmãos, de lhes dar o método ou a maneira adequada de você pregar o Evangelho. E a forma com a qual nós iremos comunicar essa mensagem será em cima de 4 temas. E são desses 4 temas que iremos seguir o estudo e caminhar para o fim. Em primeiro lugar, a criação, Deus criou todas as coisas. Em segundo lugar, a queda, o homem pecou contra Deus. Em terceiro lugar, a redenção, Deus providencia uma restauração para o homem. E em quarto lugar, consumação, todas as coisas caminham para um fim e Jesus Cristo irá voltar com glória. E no final dessa série de vídeos teremos uma aplicação para como nós podemos usar isso no evangelismo. E no tema de hoje, o tema de hoje que se dá criação, ou a doutrina da criação, iremos falar como Deus ele cria as coisas e estabelece que elas funcionem de forma perfeita. Você pode acompanhar melhor esse ensino, esse estudo, está descrito no texto do livro de Gênesis, no capítulo 1. Se você vai ler do verso 1 até o 31, você vai ver a descrição de Deus ele criando todas as coisas. Do 2 em diante até o 3, ele vai dando detalhes de como essa criação acontece. Se você for observar, no primeiro dia Deus cria a luz, no segundo dia Deus ele faz a separação das águas e criando o céu e mar e um firmamento entre o céu e o mar. No terceiro dia Deus ele cria o continente, ou seja, Deus ajunta as águas em um ambiente só e esse ajuntamento providencia o surgimento da terra, ou seja, o continente ele aparece. Após isso, no terceiro dia ainda, Deus no continente que foi revelado, ele coloca a vegetação, plantas, flores, árvores e a flora floresce, a flora acontece no continente que fora exposto por Deus. No quarto dia, Deus ele cria 2 luminares, o maior para governar o dia, nós conhecemos como sol, e o menor para governar a noite, esse nós conhecemos como lua. E no quinto dia, Deus ele no quarto dia, Deus ele cria esses luminares. No quinto dia, Deus ele cria no mar os peixes e no firmamento, no espaço entre as águas e o céu, Deus coloca as aves. Isso no quinto dia. E no sexto dia, Deus cria os animais terrestres e, por fim, a sua maior obra, a sua maior criação. Deus cria o ser humano. O ser humano é diferente de todos os animais, porque no ser humano, Deus coloca a sua imago Dei, um termo latino que significa imagem de Deus. Deus olha para esse boneco de barro, esse boneco sem vida e sopra, Nefesh Hayah, Deus sopra e esse indivíduo torna-se alma vivente. Esse indivíduo passa a ser um ser humano. Esse boneco que fora de barro, esse boneco que fora sem vida, agora respira e agora é imagem de Deus. Imagem de Deus no sentido de que agora ele na terra, ele evidencia a divindade onde quer que esteja. E essa é a doutrina da criação. E se você for observar o verso 31, vai dizer o seguinte: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia feito havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o sexto dia. Então no sexto dia, Deus olha para toda a sua criação, e no sexto dia Deus ele finaliza a sua criação, e no sétimo dia, Deus olha para a sua criação e ele descansa. Deus não descansa como um pedreiro que está cansado de levantar um muro. Deus não descansa como um pintor que pintou uma parede e está cansado. Não. Deus descansa como um artista que termina de ilustrar uma tela. Olha para ela com contemplação. O descanso de Deus não está associado a cansaço físico e mental. O descanso de Deus está associado à contemplação da sua perfeita criação. Deus olha para os céus, para a terra. Deus olha para tudo aquilo que ele criou nos 6 dias. E ele contempla, porque todas as coisas que foram criadas por ele manifestam a sua glória. E como um artista perfeito, como um supremo pintor, como um supremo artesão, Deus olha para a sua criação e ele
a contempla. Deus descansa olhando para a sua criação. Já imaginou o que aconteceria se um indivíduo colocasse tudo isso a perder? Já imaginou o que ocorreria se o indivíduo, movido por pecado, movido por egoísmo, por idolatria e ganância, colocasse tudo isso a perder? É isso que vamos ver no segundo ponto, a doutrina da queda. E você vai ter que assistir outro vídeo, o próximo vídeo, para entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, aprendemos hoje sobre a doutrina da criação, a doutrina de como Deus, em seu poder, em sua glória e em sua majestade, traz à existência coisas que não existiam. Ex nihilo, do nada, Deus faz com que coisas que não haviam existido antes possam existir. Ele diz, haja luz, e o texto diz, e houve luz. A luz que nem existia, escuta a voz de Deus e surge para manifestar a sua glória. Esse é o poder, essa é a grandiosidade do ser, do ente que criou os céus e a terra. E desafiar essa divindade, e desafiar esse ser, é promover uma desavença cósmica. E aqueles que fazem isso são dignos do juízo dele. E você vai aprender um pouco sobre isso no segundo vídeo sobre a redenção. Que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado com esse vídeo. Não esqueça aí de estar dando like no vídeo, compartilhe com as pessoas aí da sua família, com seus amigos. E comente aqui embaixo o que você achou da mensagem, o que você achou do tema, para que nós possamos melhorar cada vez mais. E que Deus abençoe você e que você possa cada vez mais aprender sobre a palavra de Deus.